Sejam bem-vindos ao programa Dicas Terapêuticas. Eu sou Rogério Raquel, parapsicólogo, terapeuta integrativo. Estou recebendo aqui Marna Sacalém, aquela do nome das bruxas de Salem. A gente brincou com ela na outra entrevista. Rima, né? Sacalém, Salem. Tudo igual. Por isso que você gosta de mexer com erva, com fruta, né? Coloca no caldeirão da bruxa e mexe. E tá tudo Dá certo. tudo certo. Queridos, aquela entrevista rendeu muito, Marna. Muita gente perguntando, questionando, querendo saber o seguinte. A gente falou sobre o tratamento fitoterápico contra a insônia. E as pessoas perguntaram o seguinte, e as pessoas que têm muito pesadelos, terror noturno, essa situação toda, né? O tratamento fitoterápico também é aplicável nesses casos? Com certeza. No caso da pessoa que, na verdade, ela chega a dormir, só que durante o sono ela não tem um sono tranquilo, né? Em geral, o mental dela está super acelerado. Então, a gente vai ter que, primeira coisa, entender por que essa pessoa está tendo esse mental, né, tão exacerbado durante o sono. Ou seja, ela chegou a deitar tranquila, dormiu, mas ela não consegue ter tranquilidade e, de fato, descansar. Então, primeiro tem que tentar entender isso. Mas, ainda assim, a fitoterapia ela é nossa amiga e ela, né, a gente consegue ter alguns recursos terapêuticos na fitoterapia para tentar diminuir essa questão de pesadelos. E a planta que é melhor para esse tipo de situação, que é inclusive a minha preferida, é o capim-cedreira, né? Capim-limão. Antigamente também tinha algumas pessoas que chamavam ele propriamente de erva-cedreira, né? Hoje em dia é preferível chamar de capim, exatamente para diferenciar o nome, né? Que o formato dele, de fato, parece um capinzão, né? Formam moitas bem grandes. E dá um chá gostoso, hein? É um chá bem gostoso. Esse nome é capim-limão, né? Porque ele é bem cítrico, mas ainda assim ele faz lembrar o sabor da cidreira. Então, por isso que fica, né, esse nome no meio do caminho. Mas ele é excelente, o chá dele é excelente. Capim-limão. É excelente para quem costuma ter pesadelo. Ele tende a blindar a pessoa, né, para ela, pelo menos, mesmo que ela continue a ter pesadelos, a frequência já tende a diminuir, para ela conseguir ter um descanso durante a noite. Porque é péssimo, de fato, você deitar, a pessoa acaba não descansando de nada, né? Porque tem aquele sono perturbado, acaba tendo um sono muito picado, porque tem um pesadelo, acaba tendo uma batedeira, acorda assustado, demora a voltar a dormir, né? Às vezes fica muito impressionado com o sonho. Então, capim-cedreira é a erva de referência para ser usada para pessoas que costumam ter muito pesadelo. O pesadelo, as pessoas a gente não compreende, né? Mas tem gente que tem pesadelo recorrente, Sim. tem dificuldade. A gente não vai entrar aqui na parte psicanalítica e tal, mas o pesadelo, ele tem muitas explicações para o pesadelo, né? Uhum. O mais importante é que o inconsciente, ele trabalha de maneira 24 horas por dia, ele trabalha arduamente. E quando você está dormindo, ele continua o seu trabalho, trazendo memórias do dia, do estresse do dia a dia, e vai somatizando isso através de um pesadelo, por exemplo, né? Sim. No caso do capim-limão, você já falou na outra lá, entrevista, eu lembro que você comentou do capim da erva-cidreira, que é excelente contra a insônia. Quando a pessoa toma o capim-limão, que vai auxiliá-lo contra os pesadelos, ele também está sendo auxiliado para ter um sono mais tranquilo e restaurador? O capim-limão também tem esse aspecto de ser calmante, né, ansiolítico, ele dá de fato uma acalmada, mas ele não é tão potente quanto, por exemplo, a passiflora, que a gente falou bastante da entrevista passada, como a erva-cedreira, né? Eu vou te cortar, porque eu vou fazer uma pergunta importante para você agora. Diga. A pessoa que estava lá fazendo já o uso da passiflora, da camomila, ele pode misturar, por exemplo, ele também tem pesadelo. Ele tem insônia, mas quando dorme, ele tem pesadelos. Eu quero já aproveitar seus conhecimentos aí. Ele pode misturar essas ervas todas? As que eu citei pode, né? Depois a gente precisaria conversar um pouquinho melhor sobre essa questão de, né, interação medicamentosa. Tem planta que uma que interage com a outra, ou potencializa o efeito, Sim. ou acaba cortando o efeito da outra. Na verdade, elas atuam de uma forma mais ou menos, né, no mesmo espectro, Sim. que seria dessa questão de ser como calmante, mesmo que o capim-cedreira não seja tão efetivo quanto isso, mas a pessoa poderia misturar. Mas o que eu aconselharia, se a pessoa está assistindo isso agora, né? Ela já tentou as plantas que eu indiquei da vez passada, né? Da semana passada. E agora ela está percebendo que o que mais está incomodando ela é a questão de pesadelo. Suspende um pouco as que a pessoa estava usando, né? O que você estava usando antes.
tenta o capim-limão por uma semana, né? Legal a gente falar, né, de quantidade, lembrando que não é tudo que é natural que a gente pode usar rodo, pode dar um ruim, então tome cuidado, né? Faz uma xicarazinha de 200 mililitros. Eu vou tomar cuidado sempre que a gente estiver falando de plantas aqui, eu ressalto o que tem de efeito colateral, o que pode ter de contraindicação. No caso aqui a gente não está trabalhando com nenhuma planta que tenha um efeito muito exacerbado, então a gente não está muito preocupado ainda com possibilidade de contraindicação e colateral. Mas ainda assim é bom não arriscar, eu não conheço todo mundo que está assistindo, então não tem por que exagerar. Uma xícara de 200 a 250 mililitros é mais do que o suficiente, né? Mais ou menos uma colher de sopa rasa de planta, seja, né, as da semana passada quanto de agora que a gente está falando do capim-limão, e tenta tomar somente o capim-limão. Por mais que ele não seja, né, o foco dele não seja exatamente essa parte de ansiolítico, ele vai ter um efeito. Então tenta ficar somente com o capim-limão por uma semana, para ver se a questão de insônia com pesadelo, né, o combo, dá uma reduzida. Se por acaso não reduziu, aí daria para tentar mesclar. Mas é legal tentar trabalhar uma planta por vez, para você também se conhecer como que você fica com cada planta, né? Por mais que não seja tão comum, é possível de ver alguns colaterais, como por exemplo, sonolência excessiva, né? A pessoa dorme tão bem que ela acorda no dia seguinte meio que não acordando, né? Fica cansada, prostrada, não consegue trabalhar direito. Então, é legal a pessoa que está assistindo a gente, né, tentar uma de cada vez, para perceber como que fica, né, no dia seguinte. Já que a gente está falando de sono, tenta antes de dormir e vê no dia seguinte. Primeiro, vê como que dormiu, vê se dormiu a noite toda, vê se diminuiu o pesadelo, se for o caso da indicação para tomar o capim-cidreira, e especialmente ver como que fica no dia seguinte. Que a gente quer o bem-estar da pessoa, não quer que ela somente durma muito bem, durma 18 horas por dia, não é o nosso foco. Sim. Bom, você já me deu uma ideia de uma outra entrevista. Diga. Porque a gente falou da insônia, falou do pesadelo, e você tocou num assunto que eu acho fundamental, que a pessoa, muita gente acorda no outro dia e parece que não dormiu, passa o dia cansado. A gente tem que falar um pouquinho numa próxima entrevista para dar um upgrade na vida das pessoas. O cansaço, a pessoa está muito cansada, fadigada, sem energia. Precisamos indicar uns fitoterápicos aí para esse pessoal. Bora! Né? Tem afrodisíaco também? Tem também. Vamos falar, isso vai dar ibope, isso vai dar ibope, hein? Tá bom. Gratidão, Marla, por mais essa entrevista maravilhosa. Gratidão a todos vocês e até o próximo programa.